Olá, então vamos aqui agora para a aula de ciências e nessa aula a gente vai voltar no tempo e vamos lá desde começando contando a história, o que aconteceu desde a formação do planeta Terra. Bom, gente, o planeta Terra foi formado há muito tempo, muito tempo mesmo. Só que o planeta não continuou igualzinho quando ele foi formado. Ele está em constante modificação e isso é muito bom. Muitas espécies surgiram e muitas espécies foram extintas. E graças a essas mudanças do planeta Terra é que o homem apareceu, que o homem surgiu. Mas só que há muito tempo atrás, os continentes, imagina os continentes todos juntos ali, ó. Olha só o nosso continente americano, aqui está, se a gente olhar o formato da África, aqui Europa, Ásia, todos juntinhos. Só que os continentes ficam em cima de placas, chamadas de placas tectônicas. Essas placas, gente, elas ficam em cima do magma. Então, o que acontece? Tem tremores, tem atividades e essas placas vão se distanciando e com isso o continente que está em cima dessas placas também vão se distanciando. E aí temos esse formato hoje, essa distância entre os continentes, mas eles continuam se distanciando, continuam em movimento e o planeta Terra continua modificando. Então, olha só, quando ele foi formado, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, gente, não tinha vida no planeta. Aí tanto modificou, rochas foram aparecendo, se formando, e aí foi modificando até que apareceram as formas primitivas de vida. Essas primeiras formas de vida que apareceram na Terra eram microscópicas, ou seja, precisaria de um microscópio para enxergar, de tão pequena que ela era. Mas não tinha microscópio naquele tempo, né, gente? Quem fabricou o microscópio foi o homem, e o homem só apareceu muitos milhões de tempo depois. Então, depois das primeiras formas de vida, depois de um longo tempo, apareceram as formas aquáticas mais primitivas, que são as esponjas, protozoários, os trilobitas, que vocês vão ver, mas que até já foi extinto os trilobitas. Então, seguindo aqui, as rochas, depois vieram os peixes, e só depois de tudo isso é que apareceram as primeiras plantas. Bom, apareceram as primeiras plantas, então os animais já podiam ter animais na terra, né? Só que os primeiros que apareceram foram os anfíbios, justamente eles que dependem da água para se reproduzir e depois conquistaram a terra. Então, os primeiros foram os anfíbios. Depois deles vieram os insetos, que se alimentam de plantas, os répteis. Aí os répteis já são animais terrestres, também como os insetos, mamíferos surgiram, e aí depois os gigantes dinossauros, que foram surgindo, e outros, até que apareceu o homem. Bom, mas muita coisa aconteceu até o surgimento do homem. Então vamos lá. Como que os geólogos fizeram para contar esse tempo? Gente, contar o tempo, vocês imaginam o que é 4 bilhões e meio de ano? Não, né? É muito tempo. Então, os geólogos, eles dividiram em tempo geológico. O que são tempos geológicos? São escalas de tempo que são separadas por grandes mudanças. Cada escala, cada período geológico é caracterizado por formas de vida, ou ausência de vida, ou acontecimentos bem distintos. Então, olha só, os cientistas acreditam que o planeta Terra tenha surgido há mais de 4,5 bilhões de anos atrás. E os primeiros seres vivos só surgiram há pelo menos 3 bilhões. Então, ficou aí mais de 1 bilhão sem vida no planeta Terra.
Lembrando que esses seres vivos eram microscópios. Bom, então, para isso tudo, os cientistas criaram a escala do tempo geológico, que eram divididos em eras. E o planeta Terra está aqui. Gente, olha só, por que tem vida no planeta Terra e não tem vida em outros planetas? Porque o planeta Terra, ele se localiza na posição tão correta, tão privilegiada de distância com o Sol, que permite que a luz do Sol aqueça o nosso planeta na temperatura ideal para que a vida suporte, as formas de vida suporte. Então, ele está na posição em relação ao Sol, posição ideal. Nós temos uma atmosfera que é aquele ar, que os gases que compõem aqui fora do planeta, que eles estão na quantidade certa para a vida animal, vegetal, ideal. Bom, mas essas características que a Terra apresenta hoje, essa atmosfera, essa temperatura, a água, isso nem sempre foi assim, nem sempre. No início da história da Terra, a maior parte das condições dos recursos disponíveis era diferente das que encontramos hoje. A atmosfera, por exemplo, ela só se formou bilhões de anos depois que o planeta foi formado. Bom, você imagina que desde o surgimento da Terra, vamos fazer uma escala, que ele tem um ano, desde o surgimento da Terra, um ano só, até hoje, um ano só. Então, isso é uma escala, é uma suposição, tá? Para a gente deixar esse tempo curtinho para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Imagina um mês, o ano é dividido em 12 meses? Pois é. Então, lá em janeiro, o planeta Terra surgiu, foi formado, formação da Terra. Aí passou janeiro, fevereiro, sem acontecer, estava acontecendo muita coisa, mas estava ali quietinho, melhorando essa atmosfera, e aí, lembrando que cada mês ele tem aproximadamente 380 milhões de anos. Então, passaram janeiro, 380 milhões, fevereiro, mais 380 milhões de anos, surgiram os primeiros seres microscópicos. A gente ficamos somente com seres microscópicos aqui no planeta, 380 mais 380, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Quanto tempo? Multiplica isso tudo por 380 milhões de anos. 1000 anos, né? É milhões de anos. E vocês vão ver quanto tempo ficou no planeta Terra sem animais, sem plantas. Então, aí em novembro, já lá no finalzinho, surgiram os animais. Aí depois os animais, lembra? Os animais aquáticos, as esponjas, a família, né, os primos do Bob Esponja, surgiram aqui. Aí a origem depois, quase lá no final, depois de mais de 100 milhões de anos, surgiram as plantas e os peixes, depois insetos, anfíbios, répteis, dinossauros. Já estamos em dezembro, metade desse período, que foi caracterizado como dezembro. E aí, os dinossauros foram extintos, a maioria pelo menos, e depois surgiram os humanos. Essa história dos dinossauros, a maioria, gente, é assunto da próxima aula. Então, os humanos chegaram aqui para o Natal. Estão aqui até hoje. Espero que continue por mais alguns milhões de anos. Então, vamos lá. Desde a origem, a Terra sofreu muitas transformações. As condições para o surgimento do primeiro ser vivo ocorreram somente 1 bilhão de anos após a formação do planeta. Durante a maior parte da sua história, a Terra foi habitada apenas por seres microscópicos. Durante a maior parte, a gente começou lá março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro,
olha quanto tempo. 8 meses seria 8 vezes 380 milhões de anos. Esse período todo não teve, foram somente seres microscópicos. E aí foi modificando tanto que surgiram com 650 milhões de anos atrás, somente que surgiram os primeiros animais e muitos seres que existiram na Terra já foram extintos. Bom, por que a gente sabe, então, se nem tinha um homem ainda, por que a gente sabe que tinham seres nesse período? O homem pesquisou, só que esses seres que viveram aqui deixaram algumas marquinhas, como, por exemplo, o fóssil, os fósseis que são encontrados pelos paleontólogos. Então, é como se fosse uma impressão digital. Olha, ali tem a planta, esse caso, ou o animal, e aí ele ficou e foi depositando poeira, formação de rochas em cima. Aí quando os paleontólogos eles vão escavar, eles podem encontrar essas marquinhas de animais que surgiram há muito tempo atrás. Esse daqui, por exemplo, foi uma cobra. Sabia? Olha só, a cobra tinha patas. E essa cobra foi encontrada em terras onde hoje é conhecido como Brasil. Então, em terras brasileiras, a gente tinha uma cobra, uma serpente com 4 patas. Esse é o trilobita, que era um animal marinho. Foi encontrado em regiões onde não tem nem mais oceano. Foram encontradas marquinhas em rochas dos trilobitas. Bom, agora vamos fazer essas atividades. Sobre a história do planeta Terra, assinale a alternativa correta. Eu quero que você leia, só que eu quero que você vá lá no texto também, faça mais uma leitura do texto. Então, olha só, quando o planeta formou-se, a atmosfera era bem parecida com o que temos atualmente? Na época, acredita-se que a atmosfera não permitia esse aquecimento da Terra tal como é, os gases essenciais à vida tal como nós temos hoje. Foi modificando. Os primeiros seres vivos a surgirem no planeta foram os animais? Lembra? Eram seres microscópicos. Os acontecimentos que marcam a história do planeta Terra são organizados em escala de tempo geológico para facilitar nosso entendimento, né? Sabemos exatamente como eram os seres vivos que existiram no passado por causa dos fósseis, um tipo de registro que todos eles deixam. Gente, nós sabemos que existiram esses seres, mas não sabemos exatamente como eles eram. A gente tem impressões desses seres e aí podemos deduzir mais ou menos como eles viviam, mas exatamente não dá para saber. Quero que você vá na página 277, pegue o encarte, recorte, coloque ele na ordem certinha. Olha só, é melhor até numerar antes, você vai e enumere antes disso, antes de recortar. 277. Deixa eu achar. Então, olha só. Coloca um númerozinho aí do lado, antes de você recortar. Esse primeiro aqui, ó, Pangeia, ele vai ficar na frente. Aí você vai colocando esse atrás, esse daqui atrás, esse vai ser o último. Então, se você numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o número 1 vai ser o primeiro e o 8 vai ser o último, tá? Lá do fundo. Aí você vem em grampeio aqui, depois de recortado, e aí você vai fazer um livrinho para você ir passando e vendo direitinho como que essa mudança na formação do planeta. Vamos ver se o seu vai dar certo. Observe atentamente as imagens e indique o nome do tipo de ser vivo que formou
que formou cada fóssil. Então, nós temos aqui, esse é muito parecido com um animal que a gente conhece muito bem hoje, não é? Então, escreva aqui, qual grupo? Peixes, né? E esse daqui, ó, olha, parece o quê? Parece um caracol, né? Então, deve ser um molusco. São os animais que possuem esses caracóis. E aqui você sabe que é uma parte de uma planta. Então, é uma planta. Bom, vou ficar por aqui dinossauro. Vou ficar por aqui estudando para entender o que mudou na Terra. E na próxima aula de ciência a gente vai entender por que eles não estão mais aqui hoje.